Olá, aqui é a Débora e sejam bem-vindas a essa aula. Hoje eu vou usar um sketch, que é esse esqueminha que a gente usa como ideia para compor um projeto. Um sketch que foi utilizado originalmente para um projeto no Scrap Minuto, então ele é um sketch de 2 páginas. E eu vou usar ele aqui como inspiração para uma página 30 por 30. E é muito legal porque quando a gente vê um sketch que a gente gosta do desenho, gosta do esquema, a gente pode interpretar ele de formas diferentes. E aqui o que eu vou fazer é usar esse sketch que foi feito para um caderninho, para 2 páginas, para fazer uma página grande 30 por 30. O sketch, ele tem alguns desenhos de algumas tags e uma foto maior, e eu resolvi seguir essa ideia e criar uma tag bem grandona do tamanho de uma foto 13 por 18. O desenho do sketch, ele mostra uma tag que é quase do tamanho da foto, que no Scrap Minuto fica tudo menorzinho, porque a página é menor. Mas eu segui a ideia de ter uma tag quase do tamanho da foto atrás. Eu estou usando os papéis da coleção Família para Sempre e escolhi esse preto listrado para fazer a minha tag principal, esse elemento principal, e estou cortando os cantinhos aqui na mão mesmo, usando como guia uma outra tag dos papéis, que eu recortei mais 2 tags menores da coleção para compor essa primeira parte do layout. Peguei um pedaço desse papel de arco-íris para fazer uma outra tag e vejam que eu estou usando aí a que eu já tinha pronta como guia para cortar os cantinhos. Acertei na guilhotina ali a pontinha e fui experimentando a posição. No sketch original tem um conjunto de enfeites que fica na página da direita, no cantinho embaixo. E o que eu vou fazer é usar aquela ideia do conjunto de enfeites no cantinho da página. Então eu peguei dessa cartelinha de blackboard 2 enfeites, aquela moldurinha e uma bandeirinha, e mais algumas tags para compor com a outra foto. Recortei do papel 2 arco-íris, eu gosto muito desses arco-íris dessa coleção, eu acho que traz uma coisa bem alegre para o projeto, que combinava com as fotos e com o tema. E o próximo passo foi colocar uma moldura em volta das fotos. Eu gosto muito de moldura branca em volta das fotos, acho que ajuda a destacar as fotos no layout. Então eu recortei 2 molduras tamanho meio centímetro maior do que as minhas fotos. A foto maior é 13 por 18, então eu cortei uma moldura 13,5 por 18,5, e a foto menor é 7,5 por 10 e eu cortei uma moldura 8 por 10,5. Vocês estão me vendo acertar as fotos na guilhotina, mas é que quando a foto vem do laboratório, da loja de impressão, às vezes ela vem 13, alguma coisa e eu só acertei direitinho para a moldura ficar como eu queria. Com tudo cortado, eu colei as minhas fotos na moldura. Para as fotos eu não gosto de usar cola, eu gosto de usar adesivo próprio para fotografia. Então colei todos os adesivinhos e na hora de colar a foto na moldura, uma dica legal é você segurar a foto pelos 2 cantinhos opostos, que dessa forma você consegue enxergar bem a moldura na volta toda, enxergar os outros 2 cantinhos e colar ela bem centralizada. Feito isso, eu resolvi fazer mais um tapetinho, além da moldura branca, para colocar em volta da foto, até para trazer mais cor e mais estampas para o projeto, já que eu escolhi trabalhar num fundo branco. E aí passei carimbeira preta em todos os elementos, nas tags, nas molduras, menos na moldura branca da foto. Essa eu deixei branquinha mesmo, mas no resto eu passei carimbeira. E já colei a foto nesse tapetinho vermelho que eu escolhi. Colei ela centralizada, mais ou menos, mas deixando uma margem na lateral para fazer esse efeito rasgadinho. E aí fui testar com os outros elementos a posição nesse cantinho da página. Para as tags maiores, eu usei um furador para cortar 2 bolinhas dos papéis da coleção
para fazer um efeito mais interessante ali na ponta da tag. Então, colei uma bolinha em cada uma. E vocês estão vendo esse arco-íris de ponta cabeça na tag, mas é porque ele não vai aparecer. Então, eu estava interessada mais na estampa do papel mesmo, no bege com as bolinhas. Com a minha Crop-A-Dile, que é uma ferramenta que faz furos e coloca ilhós também, eu furei todas as tags e coloquei um ilhós em cada uma. Aqui eu escolhi ilhós de cores variadas, usei um ouro envelhecido, usei preto, usei azul escuro, mas coloquei um ilhós em todas as tags. Esse ilhós que eu estou usando é aquele ilhós do tamanho maior, que usa o furo maior da Crop-A-Dile. E aí, com as tags prontinhas, comecei a montagem, a colagem da página. Eu gosto muito de colar os elementos juntos para depois colar o conjunto inteiro na página. Então aqui eu juntei as tags com a foto, até coloquei na base de corte para ver se estava retinho. E aí colei a moldura no conjunto para depois, com o conjunto pronto, eu escolher o melhor lugar na página para colar. Fiz também a mesma coisa com esse meu conjunto maior, da foto grande, com a tag grande. Juntei todos os elementos para depois ter o conjunto completo para colar no projeto. Nesse momento, cola é legal porque ela permite essa leve mexidinha assim por alguns segundos antes de secar. Então a gente consegue colocar bem na posição que a gente quer cada elemento. Então juntei tudo ali. Experimentei para ver se acabei, eu não queria que esses dois conjuntos encostassem um no outro. E aí, com cola, fui colar o conjunto completo no projeto. Aqui não precisa muita cola, essa página vai para um bolso plástico no álbum, então um pouquinho de cola é suficiente para segurar esses elementos, não precisa espalhar cola no cantinho nem nada. Resolvi colocar algumas flores, seguindo mais ou menos a posição desses enfeites no sketch. Então peguei os meus potinhos de flores que eu separo por cor e fui procurando algumas nos tons que combinassem com o projeto. Então procurei entre bege, marrom, alguma coisa mais para um vermelho, fechado, azul, e fui selecionando ali algumas flores que combinassem. Fui experimentando a posição de cada uma com os outros enfeites que eu tinha separado. Nesse projeto, se eu não tivesse um sketch como guia, é até bem possível que eu não tivesse colado os outros elementos ainda e posicionasse tudo, inclusive as flores, antes de colar. Mas como eu tinha um sketch, eu já tinha assim uma ideia do que eu ia fazer, eu já colei esses elementos principais e depois fui trabalhar os enfeites. Essa bandeirinha de blackboard eu colei um papelzinho por trás do coração, papel beijinho. Passei um pouquinho de cola só para destacar aí esse coraçãozinho. E comecei a colar os enfeites. Esse arco-íris eu colei com fita de relevo e o de baixo com cola. E as flores eu colei todas com cola. Eu só tive cuidado para não colar por cima da foto, colar do ladinho. Na bandeirinha também coloquei um pedacinho de fita de relevo, encaixei ali junto com as flores. E vejam aqui como é interessante a gente não passar muita cola e deixar os papéis assim com a ponta mais soltinha, que nos dá essa oportunidade de colar enfeites por trás, encaixar alguns elementos, então dá um pouco mais de liberdade na hora da gente colocar os enfeites no projeto. Separei alguns cordões, esse mais de cor cru, um azulzinho, um preto, porque eu queria colocar um lacinho ou um cordão em cada uma dessas tags. Então, passei ali pelo buraquinho, usei uma fita para prender ele por trás, para ficar firme, e dei um lacinho duplo nesse daqui, com um cordão duplo, e fui escolhendo um cordãozinho diferente para cada uma das tags. Nessa daqui eu usei um pouquinho de cola para fixar o cordão atrás, só para ficar mais fácil de dar o lacinho.
Esse barbante azulzinho eu resolvi não fazer um lacinho, fazer uma coisa diferente. Então eu posicionei ele ali como eu queria e usei um pouquinho de cola para manter esse fio no lugar. É só uma gotinha de cola no papel é suficiente e ele vai manter esse desenho, esse formato bonitinho ali do cordão no projeto. Usei esse barbante, esse cordãozinho azul na parte de cima também. E repeti também o cordãozinho preto. Com o cordãozinho azul, esse que tá na tag de cima, eu resolvi fazer uma coisa diferente, fixar ele com um grampinho. Porque o efeito do grampinho eu gosto. E aí eu pensei que eu poderia fazer a mesma coisa no cordãozinho azul embaixo. Só que o meu grampeador não alcança até ali. Então uma alternativa é essa, é você abrir o grampeador, colocar uma base de EVA embaixo e só empurrar o grampeador e aí fechar ele manualmente por trás. Acrescentei essas duas florzinhas com fita de relevo, são florzinhas que eu recortei dos papéis da coleção. Coloquei um coraçãozinho também e resolvi acrescentar alguns detalhes com um carimbo. Esse carimbo de folhagem eu nunca tinha usado, então eu cortei o excesso do silicone, que eu acho que assim fica mais fácil de carimbar. E peguei um papel de rascunho branco para experimentar duas cores. Eu não sabia se eu ia usar um verde ou um azul, então testei ali 2 tons de carimbeira e acabei optando por essa mais azulada. E coloquei ali alguns galinhos, algumas folhinhas perto das flores. Eu peguei uma base de carimbo bem pequenininha, porque eu já tinha as flores coladas, então com essa base pequenininha ficou mais fácil eu levantar ali um pouquinho as flores e colocar essas folhinhas próximo das flores. Peguei também um carimbinho de coração bem pequenininho e fiz alguns coraçõezinhos ali pelo projeto. Esses carimbos pequenininhos são muito bonitinhos para dar esses pequenos detalhes finais assim para os nossos projetos. E aí fui colocar o título, peguei 2 cartelas de alfabeto com fontes diferentes. E uma delas eu não tinha a letra A, então eu cortei uma outra letra para ficar ali parecido com o A. E assim fiz a composição do meu título. Eu gosto muito de combinar fontes diferentes e também é uma forma da gente aproveitar melhor as cartelas de alfabeto que a gente já tem. Para outra parte do título faltava uma letra H, então eu peguei uma letra B e cortei ali embaixo e ele ficou um H. Essa letra branquinha que eu escrevi Gardens, ela não tem um adesivo muito legal, então o que eu fiz foi, depois de posicionar, passar na máquina de costura. Eu acho que fica bonito o efeito da palavrinha costurada por cima e me ajuda também a manter as letrinhas no lugar. Aproveitei e acrescentei mais alguns detalhes costurados, já que eu tinha pego a máquina. E depois de acrescentar aí umas costurinhas no projeto, finalizei com acabamento por trás. Usei uma washi tape para colar as pontinhas do fio da costura. Fui selecionar algumas bailarinas para colocar no miolo das flores. Tentei pegar cores que não contrastassem muito com as flores, porque elas já são bem coloridas. E aí coloquei a base de EVA embaixo do projeto e peguei meu agulhão para furar e colocar as bailarinas no miolo das flores. Olha que legal a comparação com o sketch, que foi feito pensando em 2 páginas do Scrap Minuto, que é um formato de caderninho menor, e com a interpretação para a página 30 por 30.
Eu gostei muito do resultado, eu adoro tags nos projetos e essa tag grandona ali atrás da foto eu gostei bastante. E espero que vocês tenham gostado também e a gente se vê no próximo vídeo.